Boa Bom dia, noite, Zé Catarina. Tudo boa bem? noite. Boa noite. E a Tá gostoso? Milá, bom dia, Marai, bom dia. Bom dia, boa noite. Boa noite, é mesmo, boa noite. E, meus Boa amores, noite. olha, gente, tô de trança, tá legal? Olha aí. Ai, Olha que lindo. só, fez trancinha. Por favor, Que eu, Você delícia. conseguiu eu fazer uma e a Jéssica, trancinha. nós estamos de trança. Que Ah, linda. Olha que lindinho. Ainda fizemos belezinha. uma para Mariana, tá? Olha só a trança que nós fizemos para Mariana. É um aderecinho de cabelo. Ah, mas a minha é desfocada. Eu não sei por que esse treco é desfocado. É um Ah, tô aderecinho vendo. de Tô vendo o cabelo. chapeuzinho, chapeuzinho, Põe mais isso. É, longe. toda a trancinha que lindo. Olha só. Que Se tiver pra, linda. primeira viagem que Coloca tiver para longe, Manaus, Marai. ele é de cabelo, pode botar no cabelo, tá vendo? Ele tem um negocinho Marai, aqui que põe bota. longe. Põe longe, Foi mais Marai. longe. É? Põe Oi? longe da câmera. Põe longe. Aê. Aí, Botei que lindinho. que Olha, belezinha. É sim. Parece prendedor um de cabelo, tererê. então, também, né? Que você falou. A ideia é fazer no cabelo, mas eu fico longe da Mariana, o que é que eu faço? Faço no adereço de cabelo. Pronto. Hoje eu tava com essa arrumação. A Jéssica fez em mim, eu fiz na Jéssica, e eu e ela fizemos na Rama. Todo mundo tem uma trancinha. Uhum. Tem o que fazer domingo, né, mano? Tem o que fazer domingo, a gente arruma. Então, você falou que era aniversário da Clara hoje, né? Sim. Amanhã não é dia de Santa Clara? E a minha netinha hoje fez festa de aniversário, mas o aniversário dela é dia 12. E aí a gente foi lá comemorar também. E Tava muito hoje, bonitinha, a menininha de trancinha. é, Ela também tava de trança. só que eu não consegui falar direito com ela, que eles estão é, tipo numa loja de vinil. Estão nessa vibe agora. Escuta música em É. vinil. Aí lá, eu acho que já tem karaokê por lá. Sei que eles estavam lá o dia todo. Eu não consegui Que falar legal. com ela. Mandei um monte de mensagem, coloquei lá no Isso. grupo, disse, ó, vai lá no grupo depois e vê lá que tem mensagem para ti. Mas ela não visualizou ainda, não. Tá na Hum. farra com os irmãos. Isso, que Isso aí, bom, que bom. divertido. Tá celebrando, tá celebrando. Isso. Hoje nós entramos na carta 4, né? Hum? Direto Marai, na quarta, na quatro. Marai, você Oi? precisa, você precisa ficar Não um escutei, pouquinho mais não. longe do computador. Tá, eu. Isso, porque senão você Peraí, desfoca vou muito. tirar o som. Agora me deixa. Eu mexi alguma coisa nesse negócio aqui, depois eu não sei desmexer o que eu mexi, entendeu? Mas ele tirou Sempre o assim. foco. E agora, Mas não, tá até mandar bom, arrumar isso. tá Só bom. você ficar um pouquinho mais longe que você fica no foco. Às vezes é o ângulo do notebook que você coloca assim, ó. Talvez a. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá Aí, ótimo, tá melhorou. ótimo, tá ótimo. Tá bom. Estamos entrando na carta 4. Se Você já alguém entrar. jantou, Zeca? Tô tomando meu lanchinho aqui, ó. Isso aqui é sobremesa, é bolinho biscoitinho de nata com goiabada. Tinha que ser mineiro. Hum, biscoitinho de nata é tudo de bom. Com goiabada, então, bem, não existe. Comi um pão com A Clara queijo. tá lá no WhatsApp. Claro que é. A Clara tá escrevendo mensagem no WhatsApp lá, no grupo do Cartas de Cristo, acho. Deve estar agradecendo o pessoal. Não, na casa qual reinar ela tá. Deve ser na casa correndo, não, porque nas cartas de Cristo a gente.
Não escreveu nada. Bom, então vamos. Vamos que vamos. Onde é que estão vocês mesmo? Vocês estão aqui, ó. Vamos entrar na A carta de Ângela eu está com um pouco queria. de dor de cabeça, não vai vir, tá? Quem? A Ângela? É. Não tem coisa aqui. Peraí. Deixa eu pegar aqui o PDF. Caso alguém entre. Isso aqui, parari, parará. Carta 4. Carta 4, parte um. Vocês já viram alguém desejar Chua Tchalém para uma pessoa e a pessoa nem sequer responder? Como assim? Foi para você mesmo. Para mim? Aonde você deixou o chat além de mim? No meu pessoal? Sim. Ah, não vi. Vocês já viram essas pessoas que passam por cima assim, nem percebe? Ah, Tem alguém que chama Zé e acaba com K. viu? A pessoa, depois dos 60 Yamila, aqui, fica ó. assim mesmo. Yamila, olha aqui. A Swat Chalem, cadê você no Zoom? Já te vi. Aí, na hora que eu vi, já te vi. Ah, então tá bom, a Swat Chalem, já dei Swat Chalem lá no ao vivo, no Zoom. Já tá dado. Tá certo. Vai ter volta, não se Mas, preocupe não, já viu? me viu. Isso eu só vi depois do Ashwat. Porque eu estava lá, dormindo no Ashwat, acordava no Ashwat. Eu vi que você estava dormindo. Ai, meu pai. Mas é isso. Bom, acabou o biscoitinho de nata com goiabada. Agora vamos. Eu quero trazer essa velhinha mais para perto aqui, porque aqui a iluminação não tá legal. E quando eu coloco o meu um, um apoio aqui, satura, sabe? Não fica bom. Então eu coloco aqui e dá uma cor mais avermelhada, dá uma cor mais assim, né? Mais viva, né? Não fica essa coisa branca que essas lâmpadas têm. Então vamos. Carta 4, parte um. Eu, Cristo, venho, por amor a vocês, resumir tudo o que senti durante minha iluminação no deserto e que tentei ensinar aos judeus na Palestina há 2000 anos. Algumas passagens de minha vida foram narradas nas cartas um, 2 e 3. Se você já leu essas cartas, saberá que é da maior importância para o seu bem-estar compreender que, ainda que meus seguidores tenham criado uma religião que chamaram de cristianismo, fundada sobre histórias de minha vida e ensinamentos, não estou ditando essas cartas para ensinar e confirmar aquilo que eles disseram. O cristianismo é uma religião formal que, puramente por razões de conveniência, adquiriu muitas crenças contrárias à verdade espiritual de nossa fonte do ser. Que relação existe entre o derramamento de sangue e o espírito universal? Como você agora deve estar percebendo, meus ensinamentos desde o princípio da minha missão na Terra, na Palestina, sempre foram carregados da mais elevada verdade da existência espiritual, sem ter nenhuma relação com os conceitos e racionalizações produzidos pelas mentes humanas. Portanto, repito enfaticamente: enquanto minha personagem na Terra há 2000 anos atrás era a de Jesus, o propósito de minha presença, a presença crística nessas cartas, é o de alcançar as almas sensíveis e inspiradas para ensiná-las como recorrer à ajuda divina durante o futuro horror no qual o mundo finalmente se verá envolvido. Foi por essa razão que meu poderoso desejo de resgatar aqueles que possam receber-me materializou-se na forma da verdade da existência contida nestas cartas. Conheça e aceite-a.
Gostaria que você soubesse e prestasse especial atenção ao fato de que fui aos judeus da Palestina 70 anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. Fui aos judeus para dizer que o código de conduta que seguiam não teria nenhum valor quando os tempos difíceis do futuro chegassem e os conduzissem a um mundo hostil. Está registrado em um evangelho que eu chorei de desespero, lamentando o fato de que poderia ter reunido as pessoas, tal como uma galinha reúne seus pintinhos sob suas asas para protegê-las quando chegasse o tempo da destruição. Mas as pessoas não me ouviram. Em vez disso, seus líderes religiosos preferiram minha morte. E depois da dispersão dos judeus, quando o templo foi tirado deles, aprenderam algo com essa experiência? Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinha apanhado desprevenidos? Não. Continuaram com suas velhas tradições e com crenças em sua superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos a desgastes quanto os demais. Neste momento presente, escolhem ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre si as mesmas condições que existiram durante minha vida terrena naquela região. Aonde quer que eles vivam, seus valores materialistas e suas tradições de uma cabeça por um olho estão atraindo para si o sofrimento humano que criaram para outros através dos tempos por sua arrogância e cobiça. Todo o sofrimento que tiveram foi provocado por eles mesmos. Isso também se aplica àqueles que, por conveniência, aliaram-se aos judeus devido ao seu poder nas esferas financeiras e nos mercados mundiais. Quem é que mantém faminta a grande maioria da população mundial quando haveria tanta comida armazenada para alimentá-la adequadamente se fosse abandonado o lucro como o motivo para a existência? Se tivessem vontade, os líderes financeiros poderiam criar e colocar em ação planos para distribuir aos necessitados o excedente de mercadorias. Se o fizessem, encontrariam o universo inteiro respondendo com bênçãos. A economia mundial floresceria e a paz se estabeleceria mundialmente. Porém, antes que isso possa acontecer, aquilo que já tiver sido criado na consciência pelos comportamentos agressivos e degradados do mundo inteiro deverá se materializar na experiência humana, não como castigo, mas como consequência natural das leis da existência. Esteja certo de que os países que lutam contra a maldade de outros estão simplesmente sofrendo as consequências das suas próprias sementes de consciência e comportamento de anos passados. Portanto, as táticas de garoto valentão, o ataque feroz dos poderosos sobre os fracos, não importando o nível em que o fraco possa parecer intransigente, somente acarretará maiores problemas para os poderosos. Aquilo que sentem como uma provocação de outros e a devastação que estão descarregando em resposta estão armazenando na consciência como a sua própria devastação futura. Talvez devessem considerar a provocação dos fracos como um alerta para a sua própria queda em direção à decadência moral. Como essas pessoas estão constantemente violando as leis da existência, atraindo a destruição com uma intensidade incomparável sobre as cidades e sobre a terra, minha intenção nesta carta é não apenas resumir tudo o que ensinei e vivi na Palestina, mas também explicar claramente as causas que darão origem à crise mundial que se aproxima, da qual não tratei da última vez em que vim falar à humanidade.
É isso. Está, está. É, já meio de estar, né? Todo mundo entra. Está. Na nossa cara. É isso. Palavras fortes, palavras verdadeiras, porque afinal de contas ele está aqui para revelar a verdade da existência, né? Ele percebe que o mundo está indo para uma direção que só vai levar realmente ao sofrimento, mas a dor, né? E os desafios que nós devemos passar, porque devemos, em função das nossas escolhas, é consequência das nossas escolhas, passar pela dor, passar pela, por tudo que nós estamos passando hoje em dia, né? Ah, mas sempre teve guerra, sempre mais do jeito que está. Nunca foi tão assim. Então, a Messi está sempre nos alertando, né? Não nos deixar enganar, né? Por tudo que está acontecendo, porque tudo que está acontecendo são frutos de nossas, cada um de nós, escolhas, né? Não é por causa do Lula, do Alexandre, do Bolsonaro ou do Trump ou do lado de Israel ou lá da Rússia, não é por causa dele, né? As escolhas que cada um de nós fez, levou a isso, né? E se nós temos governantes nesse nível, né? Aqui, o Brasil tem os governantes nesse nível que nós estamos experimentando hoje, é porque nós escolhemos isso, não no voto, porque sabemos que o voto é totalmente manipulável, né? Mas pelas nossas escolhas pessoais, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. Então, essa, essa mudança, a mudança da realidade só vai acontecer quando eu mudar minhas atitudes, minhas palavras e meus pensamentos, né? É, começar aqui falando que a gente prestasse especial atenção ao que ele vai dizer. Fui aos judeus na Palestina 70 anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. Então, isso já foi um sinal. Ele foi lá para falar, ó, vamos mudar de vida, porque senão a gente vai lá, né? Fui aos judeus para dizer que o código de conduta que seguiam não teria nenhum valor quando os tempos difíceis do futuro chegassem e os conduzissem a um mundo hostil. Está registrado em um evangelho que eu chorei de desespero, lamentando o fato de que poderia ter reunido as pessoas, tal como uma galinha reúne seus pintinhos sob as asas, para protegê-las quando chegasse o tempo da destruição. Mas as pessoas não me ouviram. Em vez disso, seus líderes religiosos preferiram a minha morte. Depois da dispersão dos judeus, quando o templo foi tirado deles, aprenderam algo com essa experiência? Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinha apanhado desprevenidos? Não. Continuaram com suas velhas tradições e com a crença em sua superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos a desastres quanto os demais. Neste momento presente, escolhem ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre si as mesmas condições que existiram durante minha vida terrena naquela região. Então, assim, são palavras duras, digamos assim, com relação à conduta, né, da religião judaica ou
nem tanto da religião judaica, mas da política judaica, né? Porque os sacerdotes estavam lá, na época de Jesus, favoráveis aos romanos. Então, estavam linkados com a política, né? E hoje estão linkados com esse presidente que eles, né? Não o povo judaico, não o judaísmo, mas a política judaica está conduzindo mesmas dores, aos mesmos impactos que eles estavam recebendo há 2.000 anos atrás, e recebendo, 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 e perseguição atrás de perseguição. Por que tão perseguidos? Né? Por se acharem superiores, uma raça escolhida, né? Por acharem que só eles têm a conexão com o Deus verdadeiro. Assim também os muçulmanos, assim também os cristãos, assim. Então, o modo de guiar, né, de linkar a religião com a política para que os seus líderes ganhem poder, poder econômico, poder político, né, poder de domínio, né, de territorial, domínio de um povo, né, eles estão, e veja bem, agora, nesse nosso tempo, não é só o povo, a política judia, não é só, né? É a política capitalista, é a política socialista, é a política do Islã, é a política dos russos, é a política dos chineses, todos se acham superiores. Todos eles, cada um se acha superior o suficiente para conquistar a terra do outro, para conquistar a riqueza do outro, para conquistar a liberdade do outro, né? E não vamos esquecer dos nossos governantes aqui do Brasil, que estão fazendo a mesma coisa, né? Se acham superiores, né? Se acham no direito, né? de, de eliminar aqueles que não pensam como eles, né? E fazendo alianças com pessoas tal qualmente se achando superiores, achando que são superiores ao nosso Estado, né? Então, assim, onde a gente está chegando? Estamos chegando no ápice da arrogância. Porque a arrogância é isso. É achar superior, é achar que não tem nada que aprender com o outro, é achar que o outro é um ignorante, ele precisa ser eliminado. Se ele não pensa como eu, ele precisa ser eliminado, né? Então, essa visão é a própria arrogância, é a própria, né? Como é que chama a doença mesmo? Esqueci o nome da doença, é Zarat, não é Zarat? Dará. Nós estamos todos contaminados com Zarat, né? Aquela experiência que eu tive lá naquela meditação do dia 8/8 foi bem isso. Foi me revelada a minha arrogância. Eu revelei ali a minha arrogância, desprezando uma data 8/8 que, para mim, não faz mais sentido. Mas para a humanidade inteira faz sentido. Então, por que que eu acho que é a nossa que deve ser comemorada? Por quê? Da onde eu tirei isso? Do Zarate que tem em mim, do Zarate que eu possuo dentro de mim, né? A arrogância de achar que o meu é melhor, que o meu é superior do que o que os outros estão fazendo no mundo inteiro. Isso é bobagem. Olha só, né? Então, aí veio a Milá e mostrou, olha o seu Zarate aí, ó.
Olha aí, aonde você está sendo arrogante? Como você está sendo arrogante? Ela não falou nesses termos, mas eu entendi desses termos, né? Então, todos nós estamos contaminados com zarate, né? E o que cura o zarate? A correção dos nossos olhos nesse mês, né? E hoje na meditação eu comentei com relação a meu pai, é, que dentro de minha arrogância, também, aí o Zarat, né, da minha arrogância, eu batia de frente com ele. Mas ontem eu assisti um videozinho curto no YouTube de uma mulher falando que existem dois, o jeito de amar da mãe, a expressão do amor materno é a proteção. A expressão do amor paterno é o meu filho precisa de Impulsionar. alguém na vida, né? Então aí eu percebi que, gente, o meu pai, toda a vida, ele fez isso. O meu filho precisa ser alguém na vida. E o que ele via não condizia com aquilo que ele via, entendia como dar certo na vida. E por isso havia um embate entre nós, né? Então, foi uma descoberta que eu tive na véspera do Dia dos Pais, para chegar hoje no Dia dos Pais e agradecer pelo meu pai, pelo que ele fez por mim. Apesar de eu ter batido de frente com ele, mas foi necessário isso para que eu me lapidasse, para que eu fosse alguém, fosse uma vida significativa do meu jeito, não do jeito que ele quer, mas do meu jeito, né? Então veja bem, as nossas arrogâncias, que é o que ele está falando aqui com relação ao povo judeu, eles pararam para perceber, para perguntar-se para que isso está acontecendo comigo? Se a gente parar para entender para que isso está acontecendo comigo, assim, na hora que a coisa acontece, né, fica mais fácil da gente descobrir. Porque se a gente deixa o tempo passar e pergunta para quê lá na frente, aquela coisa já começou a fazer parte da sua vida, né? Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Antes que isso possa acontecer, aquilo que já tiver sido criado na consciência pelos comportamentos agressivos e degradados no mundo inteiro deverá se materializar na experiência humana, não como castigo, mas como consequência natural das leis da existência. Que é isso que acontece na nossa vida individual. Se a gente não corrige no momento que a coisa acontece, a coisa começa a ser assimilada pela nossa consciência, né? Através dos nossos comportamentos agressivos, não agressivo de bater, não, agressivo de fazer alguma coisa que agrida a outra pessoa, de uma forma ou de outra, não fisicamente, mas com a palavra, com uma atitude, um gesto que seja, né, que desperte na pessoa assim, opa, estou sendo agredido, estou sendo invadido, estou sendo ameaçado, né? Um simples gesto que provoque isso numa pessoa é uma ameaça, é uma agressão, embora inconsciente. Mas eu preciso torná-la consciente no momento que a coisa está acontecendo para corrigi-la naquele momento, porque senão aquilo faz parte da minha consciência, faz parte da minha história. E se eu não olho para aquilo, a coisa começa a crescer, começa a fermentar. E aquilo vai guiando-me para o quê? Para o que está acontecendo hoje em dia, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, no Irã, tá vendo pipocar aí. Fora
O que a gente não sabe, que não sai nos jornais, porque é muito bobagem. Imagina, aqui na África, na África está acontecendo isso faz tempo, bobagem falar sobre isso. Coisa pequena. Então, essa, essa força, a força desse texto aqui, ele falando que os países que lutam contra a maldade, né, de outros, então, eles são maus, eu sou o bom. Mas quem é o mal lá fala, não, vocês são mal, eu sou o bom, né? Estão simplesmente sofrendo as consequências de suas próprias sementes de consciência e comportamento de anos passados. Portanto, as táticas do garoto valentão, o ataque feroz dos poderosos sobre os fracos, não importando o nível em que o fraco possa parecer intransigente, somente acarretará maiores problemas para os poderosos, né? Então, aqueles que se acham poderosos, que querem massacrar os mais fracos, que pensam diferente dele, né? E os mais fracos, que se acham mais fortes, né? Que querem lutar contra o que se acha mais forte, mas que também é fraco, né? E, e acabam criando para si, um cria para si e o outro cria para si momentos de impacto, momentos de dor, momentos amargos, porque foi plantado na consciência dos poderosos e dos fracos, dos poderosos fracos e dos fracos poderosos, porque eles estão plantando para si o que eles estão lutando para. Eles estão sendo maus para aquele que eles acham maus, e os maus estão sendo maus para aqueles que eles acham maus. Então, lutar, a gente já aprendeu que lutar contra o caos com o caos, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente só vai chegar no caos, né? Porém, a gente sabe também que para a gente lutar com o caos, a gente precisa acolher o caos, entender o caos e amar o caos e compartilhar com o caos e transformar o caos, que a gente fala na reflexão do dia de hoje. Transformar as coisas amargas em raízes que possam me expandir a minha consciência. Então, essa força do amor, que é o que nós estamos vivendo neste mês, né, que nós estamos explorando neste mês, o amor, a potência, o compartilhamento, esse é que é o santo remédio para todas as doenças, todos os zarates, todos os ódios, todas as arrogâncias nossas. Não vamos pensar na arrogância do Lula, na arrogância do Bolsonaro, na arrogância do Trump, na arrogância. Não, vamos pensar na nossa própria arrogância. Porque ela está aqui. O nosso Darate está aqui, ó, na nossa pele. A gente não está percebendo a realidade. A gente não está sentindo a realidade à flor da pele que o Básio tanto fala, né? Porque a nossa pele está coberta por uma ferida que nós precisamos curar. Como curar os Zarates? Com amor. Olhar para a nossa ferida e curá-la. Lembro da Maraipoá, que foi acometida de Zarato, né? Passou 7 dias lá na cidade de, que é que fala mesmo?
que nós falamos nessa aula passada. Cidade Refúgio. Jericó. Não, Cidade Refúgio. Ah, cidade de Ela ficou refúgio. lá na tenda de refúgio dela por 7 dias para meditar o que ela fez. O que ela fez. Ela não matou ninguém, mas ela estava dandúmia. Ela estava soltando dandúmia. E dandúmia é uma forma de assassinar a honra de alguém. É o que ela estava fazendo. Com o próprio irmão. Então, qual foi a atitude dela? Ficou afastada da comunidade, passou 8 dias meditando em cada verso do Ana Barraia. Cada dia era um verso da Ana Barraia. Peço a força espiritual, o poder de sua clareza para talhar a nossa história. Força espiritual. Então ela estava lá meditando. Eu peço a força espiritual, o poder de sua clareza para talhar a nossa história. O dia inteiro meditando nesse verso. O dia inteiro passando a vida dela neste verso. É isso que a gente precisa fazer para curar o nosso zarate. Meditar, orar, refletir nas nossas atitudes, né? Porque o grande mal da humanidade nesse dia, nesse nosso tempo, é zarate, é a arrogância, é a autossuficiência, é achar que é melhor, é achar que é o escolhido, é achar que o mundo não é nada, eu sou tudo. O mundo eu sou o bambambam, bam, bam, eu sou o dono da cocada preta. E o que que eles vão plantar? O que que eles estão plantando? Eles estão plantando a sua própria desgraça, a sua própria queda. Porque a vida, a natureza não funciona assim. É isso. Falei. Falei o que tinha que falar e vamos nessa. Agora é com vocês. Então, ninguém vai falar, então fica assim, ficamos assim, até amanhã, até amanhã. Amanhã de manhã, Vai demorar. Zeca, sobre o que você falou, é, eu vejo em muitos canais, ou frases, ou meditações de outros ramos, né, de outras etnias, vamos dizer assim, que falam a mesma coisa. Tudo que está escrito aqui hoje é o que está reverberando no mundo. E o que ele veio falar, e o que ele nos ensinou, e que nós não aprendemos, estou falando assim em comunidade geral, né? Porque nós fizemos parte disso, então a gente tem a nossa parcela de aprendizado para resolver esse problema mundial. Cada um faz a sua parte, cada um faz um pouquinho para ajudar a melhorar isso, né? Dizem que já estamos fortes, mas precisamos ainda manter tudo isso. Então, todos os aprendizados que a gente tem na Cabala, numa parte do judaísmo, numa parte do cristianismo, estão pensando diferente do que está acontecendo, que eles precisam dar um jeito de melhorar essa frequência mundial, elevar a frequência do amor, da, da coragem, de enfrentar, dos enfrentamentos em si, de dentro para fora, né, de cada um de nós. Curar-nos para poder elevar a frequência para curar a humanidade. Então, não tem mais nem o que falar, né? O que está aqui é o que é para a gente fazer. Então, cada um tira suas casquinhas, vai eliminando um pouco por dia. Eu acho que é isso que a gente faz com as nossas meditações, né? Com as orientações do mestre, com as nossas próprias orientações, cada uma tem a sua. Cada dia contribui com um pouquinho, né? E eu acho que é esse o caminho. E aí não temos o poder de chegar lá e desligar tudo, né, Zeca? Né, Milá? Né, Marai? Não temos o poder de desligar tudo. Então vamos desligar o que a gente pode.
concordo plenamente. Então, essa é o que eu penso hoje. Chiquire, Mara- Maravilha. Buenas, de novo. Para não perder o costume, amo vocês. Só me veio assim a questão da que o mestre ensinou para a gente da vivência, que, que se a gente se ater a isso, tá bom é vivência, não tá bom é vivência. Então, o que que eu faço? Por exemplo, de manhã eu fico atenta à mensagem do dia, do tempo. Eu fico ali de olho, porque eu já caí muito. Eu meditava aqui de manhã, quando era mais tarde, eu estava caindo exatamente naquilo que a roda do tempo ela mostra, né, pra gente. Aí, porque eu caí um monte de vezes, eu comecei a ficar craque. Aprender, né? Eu aprendi. Agora eu fico esperta. No dia 7 travaram uma discussão sobre religião, espiritualidade, bem na minha frente. Mas, moço do céu, para gente que já está na cabala, que já tem assim, essa questão de uma oitava acima, é melhor ficar calado. Que foi o que eu fiz, eu fiquei calada, eu não disse nenhuma palavra. E eu sentia que era provocação. Eles queriam que eu falasse alguma coisa, mas não dá. Porque tudo que eu falasse ali ia parecer desdenha para eles. Ou ia parecer para fazer gracejos. E uma vez eu falei assim, tudo que não sou eu é Deus, e tudo que... Não, tudo... Como é a frase? Isso mesmo. Tudo Tudo que é não sou Deus, eu tudo é que... É, tem essa Deus. a frase lá, que eu Tudo fui que não falar é isso, Deus sou pronto, eu. virou uma... Exatamente. Aí virou assim, uma coisa que eles não vão entender. Se a gente que já está por aqui um tempo, às vezes não tem direito, imagine eles. Então, é melhor ficar calada. Eu fiquei calada, não me pronunciei em nada. Falaram, meu Deus do céu, se fosse entrar naquela discussão, não ia ter mais fim. Porque eles não entenderam o que eu falava e o que eles estão falando ali eu já passei. Não faz mais parte do que eu já entendo, enfim, da vivência que eu estou hoje, né? E eu coloquei nessa questão, é vivência, né? Deixa eu viver isso aqui. E eu fiz o seguinte, eu fiz uma meditação para o ódio e para a guerra, para que alcançasse o receptor de cada um, e fiz uma rachear também, que alcançasse o receptor de cada um. Quando eles estavam nessa grande discussão, eu serenamente eu fiz a meditação para eles, para o ambiente também, né? E aí, quando eu li isso aqui, eu lembrei também que o mestre vem nos prevenindo há algum tempo, que a gente precisa estar prevenido para essa situação que pode ocorrer ou que vai ocorrer. Não sei, que se houver um justo, né? Se houver um justo, ele pode dar uma ré de 100, bora bem. Mas, enfim, está se desenhando essa história, né? De guerra, de não sei o quê, de possibilidade. E a gente tem que estar bem firme, não só internamente, mas também externamente, né? O mestre também falando para a gente, guarda lá um pouquinho de dinheiro, faz uma economia. Já faz algum tempinho que ele vem, de vez em quando ele fala sobre isso, né? Então foi isso que me veio agora, assim, lendo isso aqui, né? Trazendo aqui para nós, porque ele está falando desse momento aqui. Essas cartas não tem tanto tempo assim, acho que foi o quê? Dos Começo anos de 2000. 80 Não, começo de que 2000. escreveu essas cartas? Começo de 2000. Foi, Foi né? editado em Uma coisa? 2001, 2002. Ah, então já é desse. Desse Então foi na século, é. primeira década. Isso, a Zé, gente já está indo. Então, na segunda, já na metade da segunda, né? Então, ele está é, falando desse momento. E foi o que me veio, tá? Essa é a meu compartilhar hoje. publicado em 2007. 2007.
foi traduzido Pois é. para o Brasil em Não, 11, a título homenagem original lá em cima. Título original, Christ Returns, Speaks His Truth, publicado em 2007 por Author House, Indiana, United States. 2007. É bem recente, Lógico, né? o Então, período de passar a mensagem foi mais longo, né? Mas a edição, a primeira edição foi em 2007. Então, tá aí para nós uhum, agora mesmo. é, tá falando desse momento. Então, a 20 vivência, anos a depois, autocorreção, né? A vivência, a autocorreção, tudo o mais rápido que a gente puder, para que a gente possa também influenciar, né? exatamente, que essa É um trabalho e veja diário. bem, não é, E não é esperar estar totalmente corrigido, porque a gente nunca vai estar não, não totalmente tem corrigido. como. É dia a dia. É dia Tem a que ir dia, todo agora, dia. né? É, todo dia é dia, A gente leva para o é dia porque dia, vai toda hora é e o hora de desafio saber que vem. sim. Olha que legal, eu lembrei dessa música, né? Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu. Ui, gente, vocês Se estão você travando mora toda hora para nele, mim. A minha companheiro. também tá. Falhando? Tá falhando? É, tem hora que trava para mim também, Marai. Para É, mim mas a também minha trava. internet tá boa. É. Vou tentar mudar o canal aqui para ver se melhora. Eu acho que é o comentário das cartas de Cristo que está fazendo isso, bloqueando-nos. Peraí, peraí. Alô, 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 alô. Respondi Tudo com toda a bem? O que eu sinceridade. tava cantando é aquela música do Sítio Pica-Pau Amarelo. Hanna-Barbera. Qual, Hanna-Barbera. qual? Todo dia é Hanna-Barbera? dia, toda hora é Toda hora hora de é fazer hora de saber globinho. que esse mundo é globinho, exatamente. Que esse mundo é seu. Se você mora nele, companheiro, com alegria e imaginação. Brincar, tem sempre sorrindo, criando e rindo. Será muito feliz e todos serão também. Tiquiriquiri, tiquiri. Ai, que nenenzinho mais lindo, meu Deus do céu. Ai, ai, Quem ai, lembra ai. da Helena? Olha Oi, Oh, Silvio, quem lembra da Ai, Helena? Olha o tamanhão que já tá. Põe tá mais longo. enorme. Olha Minha Aí, só. vovozinha linda. tá Tava, dormindo, coitada. tava, Deixa ela dormir. Tá parecendo eu ontem no Schwarz. Eu ontem no Schwarz tava assim, ó. Tadinha dela, tá morrendo de sono. É isso aí. E a Milá, és tu, meu amor. Bom, é, eu acho que, como no mundo sempre aconteceram, desde que o mundo é mundo, desde que a gente fez a ruptura, vamos colocar assim, cada um ficou olhando para o seu nariz, né? E esse foi o grande problema do mundo, esquecer que todo mundo estava interligado, né? E aí, quando inventaram essa política, foi fruto de um ser egoísta, ganancioso, odioso, arrogante. E aí, a gente inventou de ter o domínio sobre um sobre os outros, né? A gente inventou um modo de ser intolerante, religiosamente, politicamente, ideologicamente, pessoalmente. E a gente se esqueceu de colocar no lugar, se colocar no lugar do outro como um igual, né? Por conveniência, era fruto da conveniência, né? O que é melhor para mim, ou que talvez eu coloque para mim o mais e mais para mim, primeiro para mim e só para mim.
E se eu puder ter um lucro só sobre isso, que bom, né? Você, Agora falhou tudo. de repente, aonde que eu me identifico com isso que eu estou falando aqui, né? Aonde que eu me coloco nesse lugar no dia a dia? Aonde que eu faço esse julgamento? Sou o juiz, a pena e a, né, a sentença, e sou o juiz e a sentença ao mesmo tempo, para mim, para o outro e para o mundo, né? Onde que eu me coloco nesse lugar? Daí me veio como, como que eu vou entrar na lei da existência, da criação, e entender isso de uma forma que, se eu não olhar isso dentro de mim, aonde que está esse ponto dentro de mim, aonde que eu me coloco nesse lugar? Aí eu me lembro que orar e vigiar, olhar para o outro, é ter muito cuidado com o que eu vou pensar sobre algo e principalmente o que que eu vou expressar sobre esse algo através da minha palavra. E os reflexos desta palavra, disso, na realidade. E como é que eu vou me tornar aí? Como é que você se torna o que você pensa e você fala? E olhar para isso antes que você se torne o isso e produza o isso ao seu redor. É uma reflexão muito profunda isso que a gente está lendo aqui hoje. E se lembrar de que sabedoria não é sobre quem a gente sabe mais, não é porque a gente estuda cabala, não é porque a gente estuda qualquer outra coisa, mas se lembrar de que tudo está interligado. O que eu faço aqui afeta você e vice-versa. Talvez uma palavra estrague meu dia e vice-versa. E talvez eu me coloque em vários sentimentos, em várias espirais que, né, o que que eu vou produzir? E se eu contenho essa minha guerra interior, eu sou capaz de ser esse Mashirra para o mundo, de ser uma luz na escuridão. E só disso que vocês falaram, eu escrevi rapidamente isso aqui do lado. E veio dentro do meu coração exatamente a meditação do dia 8/8. Quando eu alertei o Zeca, veja sobre outra perspectiva, gentilmente, não querendo nem um pouco ser arrogante, mas querendo acolher aquele que estava trazendo também uma sabedoria, aquele também que estava trazendo um gesto amoroso, uma lembrança, olha, venha participar, venha conosco fazer o que eu estou fazendo. E aí sim, isso no gesto do dia a dia é muito importante, e a gente ter essa humildade de falar para o nosso irmão, olha isso também com carinho. E ele aqui falar, eu olhei isso e vi o quanto foi. Veja, é trabalhar essa guerra. É no dia a dia, é no minuto a minuto, é no homem a homem, né? Na luta corporal da gente, né? Porque eu duvido, conhecendo o Zeca do jeito que eu conheço, que ele desligou aquele Zoom aquele dia, e ele na mesma hora ele falou, putz, teve um insight, né? Assim como eu, do outro lado que eu acabei de desligar, eu também eu fiquei com esse, sabe? Então é assim, a gente ter essa linha tênue de olhar para o outro, no momento do outro, com ter essa reatividade que vocês falaram, e lembrar que a verdadeira sabedoria é que se o outro está ali falando aquilo, é porque ele tem algo para me ensinar. Não esquecer disso, aprender todo dia uma coisa nova. E se não sabe, vai procurar saber. E se o outro não sabe, você ensina o outro e tá tudo bem. E aí a gente entra nessa teia maravilhosa dessa trança, né? Aí quando o Zeca falou hoje da meditação que eu assisti depois do pai dele, e do vídeo e tudo mais, né? Eu fiquei pensativa. Naquele momento, Zeca, eu até tive vontade de chorar.
porque eu me lembrei do meu pai também, sabe? Um dia tão significativo, tão comercial, né, Dia dos Pais, mas é um dia significativo, né? Onde a gente se lembra, e aí eu me lembrei que quantos anos eu briguei intimamente com meu pai, sabe? E quando eu vi o Zeca falando assim, hoje eu entendi, consegui, eu tinha entendido isso lá, mas hoje eu senti saudade da figura do meu pai, que era um homem extremamente intransigente, dentro do falso moralista. Eu tenho vários adjetivos para falar o que ele era e muitos bons adjetivos também para falar o que ele era. Mas eu me apeguei muitos anos só nos ruins. Eu não enxergava absolutamente nada. Mas quem eu sou hoje, eu tenho a honra de falar que eu sou realmente metade meu pai. E a minha mãe fala cuspido escarrado, seu pai, em várias questões. E eu tenho hoje, e eu falo graças a Deus, sabe? Eu dou graças por eu ser cuspida escarrada, meu pai. E reconhecer isso a tempo. E agir isso quando eu vi isso hoje na minha filha. Porque eu tinha convidado o pai dela para vir almoçar na minha casa. E amanhã é dia dos pais, quer vir almoçar conosco? Vem almoçar com a Mari. Ele não estava todo mundo, ele falou, olha, acho que eu prefiro ir na segunda, porque... Mas era hoje o dia dos pais, né? Falei, tudo bem, você que sabe. Aí eu falei, filha, você falou com seu pai hoje é dia dos pais. Ah, o sentimento, né? A replicação, né? Aí eu parei, tive toda aquela parcimônia e falei, filha, expliquei a figura do pai e falei novamente. E aí depois ela falou com o pai, tudo certo. Enfim, mas eu vi a réplica daquele momento que eu vivi também. Com essa idade, dos 15, 14, até essa idade, aquela repulsa do pai, né? Então, veja bem, tudo isso que eu falei aqui é sobre o que a catástrofe veio. Porque a catástrofe começa aqui na minha casa também. Depois ela vai para o mundo. Como é que eu vou me expressar no mundo? Como é que eu vou caminhar? Então, assim, muito importante essa reflexão, esse começo dessa carta, onde ele fala: nada aqui é a não ser o fruto da sua consciência, do que você criou. Muito importante isso, né? Não julgar, não criticar, não partir para essa violência, entre aspas, né? Essa violação, né? Violação, né? Então, assim, veja, de uma simples que eu estou colocando aqui, é como de uma simples leitura que nós estamos fazendo uma reflexão, quantas coisas podem sair, né? E como a gente pode corrigir, que bom que a gente pode corrigir minuto a minuto, instante a instante. Essa é a grande mágica. Para ir para uma xirra, porque é agora que a gente está precisando disso, né? Não é sobre política, não é sobre o Lula, não é sobre o Trump. É sobre o que aquilo produz dentro da gente, que deixa replicar e replicar e replicar e repetir ciclos, né? Então, eu acho que eu nem quero concluir, eu quero deixar aberto, porque eu falei tantas coisas e, e, e assim, é o que veio no meu coração como inspiração, né? Então, a pergunta é onde eu me identifico com tudo isso? Onde que está dentro de mim, né? Tudo isso. Se não for isso, é para isso. Diz meu amigo É assim. isso. Para quê? Para que tudo isso acontece, né? É o que a Maraia levantou, né? Ficar quietinha é o melhor lugar. Para que isso está acontecendo? É vivência. É vivência, não é? É isso, vivência. E com isso nós vamos nos corrigindo e pessoas como vocês
despertam a correção em mim. Cada um de nós em grupo, despertamos a correção em cada um de nós, né? E assim a gente vai caminhando e a gente vai se evoluindo, ampliando a nossa consciência, ampliando o nosso receptor, né? E cada vez mais podendo revelar a luz aqui E dentro assim, e né, no mundo um interno. importante disso é perceber também que estamos numa maturidade já para isso, sem mimimi. A Uhum, maturidade de olhar para isso, ser generoso com isso e falar, é isso, né? A uhum, maturidade disso, sem o mimimi. É aí que a gente elimina as diferenças. uhum, Não no sentido de eliminar, porque diferença é bom, mas eliminar o que não nos eleva, né, para a uhum, evolução. Isso é muito importante. O carinho, a atenção que você pode ter com o outro e fazer esse crescimento, né, num grupo. Lógico que aqui restrito nas cartas de Cristo, mas aí daqui a pouco a gente parte para a meditação, a gente vai dar um ratã, aí depois a gente parte para a comunidade inteira, daí vem a gente estende para a família, para os amigos, para etc, etc. E no sábado, como você falou, eu tive que ser muito duro com uma pessoa, né? Na sua meditação do sábado, quando você deu o ratã. E mostrar isso. E talvez, às vezes, tem tempo para tudo, né? Tempo até para ser duro e mostrar para a pessoa, olha, talvez por esse caminho seja melhor, né? Então, você vê, em 2 dias você passou por todas as coisas que Zarate podia ter te dado, né? O que Marai passou, né? Você passou, levemente você passou. Nós passamos, né? E assim, sentimos aqui do outro lado também. Acabei de falar sobre o pai de Mariana, sobre meu pai, né? É maturidade. E olhar isso e ficar tudo bem. Puxa, que bacana que pude falar isso hoje, uhum. né? Com abertura, com amorosidade, sem, né? Sem aquela coisa do ficou pesado. Não, muito bom isso, né? Estar vulnerável entre amigos, entre nós. Isso, isso mesmo. Fantástico. É ótimo. Melhor coisa, é uma benção a gente ter um grupo de amigos no qual a gente possa ser vulnerável, né? Falhar, corrigir, tomar consciência, né? Porque isso é raro. No mundo de hoje isso é muito raro, né? É porque você vê, Gente, uma simples fala pode sair tanta coisa, né? Mal entendido, mal pensado, mal compreendido, mal amado, mal não sei o quê, tudo, né? E se a gente pode amorosamente acolher isso, é vivência mesmo. É uhum, vivência. né? Caminhando É a humano. vivência. Isso aí é lindo, é Sabe, lindo. deixa eu só contar uma coisa para você. Eu precisava esvaziar um pouco minha cabeça essas 2 semanas. Então eu parei de estudar. Eu parei os meus cursos, dei um tempo, porque eu faço outros cursos além de Cabala, né? Eu estou finalizando psicanalista e neurociências, e é uma coisa pesada, né? Eu precisava, sabe quando você está sentindo essa necessidade de esvaziar a cabeça? Daí eu comecei a assistir uma novela que passou muito tempo atrás, que se chama Além do Tempo. E essa novela eu assisti com o olhar da Cabala, não como uma novela, eu vou assistir para. Mas acabei assistindo. E aí você vê todas essas faces nossas, sabe? O egoísmo, a dominação, a prepotência, a arrogância de cada personagem. Você vai analisando, né? Quer dizer, para mim foi um prato cheio, porque eu fui também mais além disso, né? E aí me fez refletir essas 2 semanas sobre tudo isso, sabe? Sobre esses sentimentos que a gente tem que estão tão guardados dentro de nós e que às vezes a gente fala, eu não tenho isso. Você pode buscar que você tem, mano. Incrível. Sim,
Tá? Incrível, sabe? E aí eu fui tão além, gente. Olha, a louca da novela, né? Mas não perceba, eu precisava esvaziar, fui buscar o que me nutria, Uhum. não como forma de entreter, né? A princípio foi, acho que eu vou assistir um besterol aqui para ver, mas daí não era um besterol, né? Não era uma coisa para. Eu comecei a me prender, assisti duas vezes e agora eu estou nos detalhes de tão rico que é quando você entra na vivência da coisa. É isso que eu queria falar. Às vezes você não percebe, mas que coisa, né? Que coisa. Que legal, é isso mesmo. Eu tô analisando essas coisas agora nesse outro ângulo, né? Como? E é bem interessante esse outro ângulo que a gente vê. É bem interessante, é muito mais profundo. Você vai analisando, analisando, você se sente ali. Nossa, como que eu não tinha visto isso antes, né? É Por que porque que eu não, né? uma coisa é você estudar e ficar, olha, ou o mestre vir falar, ou não sei quem, mas daí quando você entra naquele personagem, aí você acaba torcendo pelo personagem, aí você fala, não, mas espera aí, aquilo ali tá por causa disso, sabe? Você entra nos personagens e vê dentro de você onde que tá aquilo, é fantástico. É isso aqui, é isso aqui, essa é a nossa vida aqui. Por isso que a arte imita a realidade ou vice-versa, né? Porque ali está realmente o ponto que você desmascara, fantasia, desmascara e faz tudo, né? Gente, se eu ficar aqui até 10 horas, tchau, um beijo. O teatro é muito isso, né? Por que que é bom o teatro cômico? Por que é bom o teatro cômico? Porque a pessoa dá risada, mal sabe a hora que está rindo dela mesma, né? Mas ela É, se abre. A vantagem é que ela se abre para poder ver aquilo de uma forma engraçada e depois, na hora que ela estiver na vida dela, ela fala, gente, eu estou sendo que nem aquele personagem que eu dei risada lá, não é? Essa é a magia da arte, a magia do teatro é exatamente essa, né? De entrada. A pessoa entra, ela mergulha nos personagens, como você fala, né? Quem está assistindo mergulha nos personagens, de repente ela não está consciente, mas de repente ela, numa determinada etapa da vida dela, fala, gente, olha aquele personagem. E é isso, é isso. Queridas, amo vocês. Beijo grande e nos vemos amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Vou servir um café para nós dois. Hoje eu Zeca tô travou, cantarolando. Zeca travou. tá. Beijo. Tchau, tchau.